Glória a Deus. Boa noite, a paz do Senhor a todos, que Deus te abençoe de uma forma grandiosa. Que alegria poder estar aqui com você neste momento, que as bênçãos de Deus estejam sobre a sua vida, agora ou em qualquer momento que você estiver nos acompanhando, isso mesmo, recebendo esta oração e esta mensagem de Deus ao seu coração. Que o Espírito Santo te conduza em todos os seus caminhos. Quando Deus ele nos guia, ele nos conduz através do seu Santo Espírito. Nós, meus irmãos, atravessamos os desertos, nós, meus irmãos, vencemos toda e qualquer situação. Nós nunca podemos, meus irmãos, insistir, meus irmãos, na nossa capacidade própria, mas quando o Espírito Santo ele está nos conduzindo, aí, meus irmãos, tudo é diferente. A palavra de Deus no livro de Êxodo, no capítulo 4, quando o Senhor, meus irmãos, fala com Moisés, meus irmãos, homem este que Deus levantou, isso mesmo, para libertar o seu povo, isso mesmo, do Egito, da escravidão de Faraó. Moisés que foi, meus irmãos, um hebreu criado, isso mesmo, na mesa de Faraó, no palácio de Faraó, isso mesmo, tudo com planos e projetos de Deus. No início ali, isso mesmo, logo após, meus irmãos, a morte ali dos pais da fé, né? Abraão, Isaque, Jacó, onde Deus fez uma grande promessa, isso mesmo, a nação de Israel, isso mesmo, por meio de Abraão. E ele disse o Senhor a Moisés, que Moisés, meus irmãos, voltasse ao Egito. Moisés que estava no deserto, e ele disse, volta ao Egito, isso mesmo, e tu irás libertar o meu povo, que está oprimido e está escravo. Moisés disse, Senhor, eu não posso ir, isso mesmo, eu não sou um homem eloquente, eu não sou um homem que fala bem, que se expressa bem, isso mesmo. Como Faraó irá me ouvir? Como este povo irá me dar crédito? Irá me ouvir? Isso mesmo. E o Senhor ficou irado, né? Porque quando Deus, meus irmãos, ele nos dá uma missão, ele nos capacita e ele nos prepara para a mesma, isso mesmo. O importante é que o Senhor ele esteja conosco, isso. E ele disse assim a palavra de Deus, no livro de Êxodo, capítulo 4, versículo 11. E disse o Senhor, no versículo 10, disse Moisés ao Senhor, Senhor, eu não sou um homem eloquente, nem de ontem, nem de anteontem, nem ainda desde que tens falado ao teu servo, porque sou pesado de boca e pesado de língua. Quando Deus dá a missão a Moisés, Moisés disse, Senhor, eu não posso, isso mesmo, eu não sou um homem eloquente, eu não sou um homem que me expressa, fala bem, isso mesmo. E Moisés, meus irmãos, ele quis colocar pretextos para a missão que Deus estava ali entregando para ele. Meus irmãos, entenda uma coisa, nós por si só, nós não podemos, nós não fazemos, mas quando nós nos permitimos ser vaso de Deus, vaso, meus irmãos, do Espírito Santo, para cumprir a obra, o projeto de Deus nas nossas vidas, nós vencemos, meus irmãos, nós cumprimos o propósito de Deus. Pode ter certeza, se você se permitisse que Deus entre na sua vida, você pode ter certeza que o Senhor ele vai agir poderosamente em seu favor. E ele disse, preste bem atenção, a palavra de Deus diz, então disse Moisés ao Senhor, Senhor, eu não sou homem eloquente, nem de ontem, nem de anteontem, isso mesmo, nem ainda desde que tens falado ao teu servo. Moisés disse, Senhor, eu não posso. Você imagina o próprio Deus falar, isso mesmo, o próprio Deus falar com um homem, isso mesmo. O Senhor aqui falou expressamente a Moisés, olha Moisés, vai lá, dá o recado a Faraó, dá o recado ao meu povo, isso mesmo, a Israel, isso mesmo, que eles vão sair, eles vão ser livres, eles vão ser libertos,
e que Faraó tem que deixar este povo ser livre desta opressão e deste cativeiro. E Moisés, meus irmãos, como, Senhor? Eu não posso, porque, meus irmãos, é uma obra e é uma missão, meus irmãos, humanamente difícil, pesada, isso mesmo. Mas lembre-se, não importa a situação, a missão que nós enfrentamos, o importante é que o Senhor ele esteja conosco. Se nós põe o Senhor, isso mesmo, nos nossos caminhos, nós chamamos Deus para a nossa caminhada, nós nos deixamos, meus irmãos, ser um vaso nas mãos de Deus, você pode ter certeza que Ele vai nos capacitar, nos preparar para a boa obra que Ele tem na vida de cada um. Você por si só, você não pode, você não consegue, mas se você der espaço para o Senhor, permitir que Deus entre na sua caminhada, na sua vida, isso mesmo, você verá, meus irmãos, que o Senhor ele irá entrar, irá fazer morada e fazer coisas maravilhosas. E Deus ficou revoltado com Moisés. E disse assim a palavra no versículo 11: E disse-lhe o Senhor: Quem fez a boca do homem? Ou quem fez o mudo ou o surdo? Ou o que vê ou o cego? Não sou eu o Senhor? O Senhor, meus irmãos, aqui o próprio Deus ficou irado com Moisés. Moisés, será que tu estás colocando obstáculos para o meu agir, para o meu poder? Será que quem fez o homem, quem fez a boca do que fala, do surdo, do que vê, do que não vê, quem fez todas as coisas não fui eu? Moisés, ao dizer: Senhor, eu sou pesado em língua, eu não posso, Moisés estava, meus irmãos, limitando o poder de Deus. Nós de forma alguma podemos limitar. Nós devemos, meus irmãos, viver pela fé e saber que o Deus Todo-Poderoso, Ele age poderosamente nas nossas vidas. E disse Moisés ao Senhor: Senhor, eu não sou homem eloquente. Moisés disse: eu não sou homem eloquente. E o Senhor disse o quê? Disse-lhe o Senhor: Quem fez a boca do homem? Ou quem fez o mudo, o surdo, e o que vê ou o cego? Não sou eu o Senhor? Lembre-se, sempre que vinha aquele pensamento, aquela sugestão de que há uma incapacidade, de que você não vai conseguir, você não vai cumprir o propósito de Deus, ou de que Deus, isso mesmo, verdadeiramente, será que está te conduzindo? Meus irmãos, é a gente crer, é a gente se deixar ser conduzido pela presença de Deus, é a gente se deixar, meus irmãos, ser conduzido, meus irmãos, pela palavra, pela voz de Deus. Deus aqui apareceu e Deus estava falando. Deus queria apenas que Moisés se deixasse conduzir pela sua voz. Isto mesmo. E o Senhor, meus irmãos, faz uma pergunta a Moisés: quem é que tinha feito a boca do homem? Ou quem fez o homem? Ou quem fez o mudo, o surdo? Ou o que vê o cego? Ele disse: não sou eu o Senhor? E Deus disse: vai, pois agora eu serei com a tua boca e te ensinarei o que hás de falar. E Deus disse: olha, Moisés, tu vai, isso mesmo, eu serei na tua boca, e eu é quem irei falar o que tu deves dizer a Faraó e este povo no Egito. Que nós, meus irmãos, possamos ser usados e se permitir que o Senhor ele conduza os nossos caminhos. Permita que Deus conduza os seus caminhos. Eu não sei qual é a sua missão, eu não sei qual é a sua tarefa, eu não sei o que você, meu irmão, minha irmã, você tem enfrentado. Mas eu digo uma coisa para você: você por si só, você não pode, você não consegue, isso mesmo. Na força da sua carne, você não consegue. Por isso que nós devemos, meus irmãos, se encher do Espírito. Nós devemos ser vasos, meus irmãos, de Deus, para que em vez, meus irmãos, da nossa carne agir, ser o Espírito de Deus que vem agir. O homem, meus irmãos, que dá espaço para o Espírito Santo fazer morada nele e agir e conduzir a sua vida, essa pessoa, meus irmãos, ela vai cumprir o propósito de Deus, ela vai vencer, meus irmãos, toda e qualquer situação. Em um momento, meus irmãos, difícil, já no deserto, quando o próprio Deus, através de Moisés, liberta este povo da escravidão do Egito, das mãos de Faraó, esse povo encontrava-se agora onde? No deserto. Um povo, meus irmãos, obstinado,
Um povo, meus irmãos, não deixava a incredulidade entrar no coração deles. Isso mesmo. E Moisés estava apavorado, estava triste em um momento da vida dele, e ele disse: Senhor, se o Senhor não for conosco, não nos permita sair daqui. Isso mesmo. Moisés disse: Senhor, se a tua presença não estiver conosco, não nos permite continuar esta caminhada. Diz assim no livro de Êxodo 33, disse o Senhor, disse Moisés, então disse-lhe: se a tua presença não for conosco, não nos faça subir daqui. Êxodo 33, versos 15, isso mesmo. Moisés disse: Senhor, se a tua presença não for conosco, não nos manda sair daqui. Porque, meus irmãos, se a presença de Deus, se a gente não se enchesse do Espírito, se a gente, meus irmãos, não permitir que Deus, a presença de Deus, conduza a nossa vida, conduza os nossos caminhos, mesmo que seja no deserto, mesmo que seja um momento difícil, não é na sua força, na sua capacidade que você vai conseguir. Não é você dizendo assim: não, eu sei, eu posso, eu sou capaz. Isso mesmo. No livro, meus irmãos, de Gálatas 6, a Bíblia diz, meus irmãos, que se engana o homem que se acha que é alguma coisa, porque o homem não é, meus irmãos, mas Deus, Ele, meus irmãos, é todas as coisas, é o Deus Todo-Poderoso, e quando o Senhor faz morada na nossa vida, é que nós, meus irmãos, conseguimos cumprir o propósito de Deus. Isso mesmo. Pois então permita que o Espírito de Deus, permita que a presença de Deus entre na sua vida, faça morada, conduza os seus caminhos. Talvez você diz: pastor, eu não posso, eu não consigo resolver os problemas da minha casa, da minha família, eu não posso, não sei resolver esta situação, eu não sei o que vai ser da minha vida, dos meus caminhos. Mas se você se rendesse ao poder do Evangelho de Jesus Cristo, abrir o seu coração, receber Jesus Cristo como Salvador, buscar a presença de Deus, você verá que o próprio Espírito Santo, a presença de Deus, irá conduzir você em todos os seus caminhos. Por que tanta ansiedade, tanto medo, tanta preocupação? Isso, meus irmãos, é a ausência do Espírito na vida de uma pessoa. Quando uma pessoa está cheia do Espírito, está, meus irmãos, transbordante da presença de Deus, esta pessoa, meus irmãos, ela tem a direção, ela, meus irmãos, tem a paz, ela tem a alegria para conduzir a sua vida. Isso mesmo. Por isso, meus irmãos, que nós devemos semear cada dia mais aquilo para o nosso espírito, não para a nossa carne, porque aquele que vive para o Espírito, do Espírito irá, meus irmãos, colher as bênçãos e os frutos de Deus para a sua vida. Amém? Eu quero orar pela sua vida e quero pedir para você nesta noite ou em qualquer horário que você estiver nos acompanhando, se inscreva no nosso canal, é muito importante para que possamos alcançar vidas. Deixe o seu joinha, não se esqueça. Lembre-se que é clicar apenas uma vez no nome inscrever-se e também no joinha. Deixe seu pedido de oração, compartilhe esta mensagem. Eu quero estar em oração pela sua vida constantemente. Vamos orar? Em nome do Senhor Jesus Cristo. Meu Deus, meu Pai, ó Deus poderoso, Deus de Abraão, de Isaque, de Jacó. Deus poderoso, Deus que apareceu a Moisés em meio de uma sarça ardente. Ó Senhor, aqui nós te clamamos, nós te pedimos nesta noite ou em qualquer horário que os teus filhos estiverem nos acompanhando. Meu Deus, entra com teu poder, conduz a vida deste teu filho, desta tua filha, destes teus servos, das tuas ovelhinhas, Senhor. Conduz a vida deles, Pai, guia, livra, protege, repreende, meu Deus, todo o mal, que haja cura, salvação, libertação, que esta pessoa seja livre e abençoada em nome do Senhor Jesus Cristo. Ó Deus poderoso, aqui nós te pedimos em nome de Jesus Cristo, que essa pessoa seja abençoada, seja livre, que todo o mal seja repreendido. Meu Deus, eu te peço agora, Senhor, em nome de Jesus, repreende todo o mal, toda cilada do inimigo, toda investida do inimigo, que os teus filhos nesta noite sejam abençoados, sejam livres,
livre, que toda investida do inimigo, toda cilada, todo o mal que tem sido orquestrado, que venha cair por terra, que haja cura, que haja salvação, que haja libertação. Meu Deus, visita esta casa, esta família agora, em nome de Jesus Cristo. Diga eu creio, diga eu acredito. Receba Jesus Cristo no seu coração, se renda-se ao poder do Espírito Santo e Ele irá conduzir todos os seus caminhos. Diga eu creio, eu acredito. Que Deus te abençoe. Eu amo vocês em nome de Jesus Cristo, tá? Fiquem todos na paz.